Boa noite a todos. O que quero estar relatando a todos através deste relato foi algo que aconteceu comigo e mais alguns amigos, em uma caçada que tínhamos tratado há algum tempo. Espero não esquecer nenhum detalhe dessa noite que foi a mais macabra, já vivenciada por todos nós. Eu me chamo Sandro, moro em uma pequena cidade no estado do Paraná, e por muitas pessoas me conhecerem, não quero identificar a cidade. Sou proprietário de uma chácara que eu e minha família temos por costume, a cada 15 dias, passar o final de semana. E foi em um desses dias que eu e mais 4 amigos resolvimos que em uma sexta-feira, logo pela manhã, sairíamos da cidade e faríamos essa pequena viagem que levaria cerca de 2 horas. Amigos, acredito que muitos de vocês já devem ter passado ou sentido esse tipo de sensação. Tão logo agarramos a estrada, parecia que toda aquela cena do caminho que fazíamos, dos carros que passavam por nós e até mesmo as árvores que eu olhava, parecia que eu já tinha vivenciado tudo aquilo. E junto com essa sensação, eu tinha como se fosse pequenos flashes em meus pensamentos. Nesses flashes, eu conseguia me ver correndo pela mata. Também via um de meus amigos caído, como se fosse em uma pequena nascente de água. Eu corria muito, de algo que eu não conseguia ver por completo. Somente via como se fosse uma forte escuridão que tomava conta de toda a mata atrás de mim. É a primeira vez que conto isso em detalhes. Nem minha família sabe de tudo isso que estou contando. Também achei melhor não comentar nada com os meus amigos sobre essa sensação ruim, pois com certeza iriam tirar sarro de tudo isso. Depois de alguns quilômetros rodados por ótimos asfaltos, teríamos que fazer um pequeno percurso por estradas de chão. No momento em que faltava apenas um pequeno trecho para chegarmos, paramos na estrada, para poder esticar as pernas e também tirar a água do joelho. Isso já era próximo às 6 horas da tarde, e como era inverno, do sul vinha um vento gelado, e quando passava pelos fios de alta tensão que tinha sobre nós, pareciam assobiar. Foi então que, quando olhei para a minha frente, por entre uma grande plantação, que não sei dizer do que seria, notei que por entre aquela plantação tinha o que parecia ser um homem agachado e parecia estar completamente nu. Quando este homem percebeu que eu estava olhando em sua direção, aconteceu algo que fugiu da minha percepção. Aquele homem se colocou como um cachorro no chão, por entre a lavoura, e incrivelmente correu como um animal, até sumir na mata. Ninguém viu aquilo, a não ser eu. E mais uma vez, eu preferi me calar. Quem poderia acreditar nessas coisas? Se eu mesmo não tivesse visto, eu não acreditaria. Continuamos o restante do caminho, e eu fiquei com essas coisas martelando em meus pensamentos. Parecia que eu estava sendo avisado, que algo muito ruim poderia nos acontecer, se prosseguíssemos para aquela caçada. Tão logo chegamos, a porteira da chácara foi aberta, e seguimos até a casa. Não vou mentir, para mim aquele momento já não estava mais prestando. Primeiro eu tive a impressão de já ter vivenciado a cena que se passava pelo caminho que fazíamos, e depois vejo uma pessoa correr como um animal. Era tudo muito surreal para mim. Meus amigos estavam eufóricos, descarregavam a caminhonete e colocavam os mantimentos na porta de entrada, enquanto eu abria as portas e janelas para que o cheiro de poeira e móveis velhos sumissem da casa. Durante o fim da tarde, a única coisa que fizemos foi levar alguns sacos de farelo de trigo e também restos de comida até um ponto da mata, com a intenção de fazer uma boa ceva para atrair os animais. E assim, no fim da tarde do próximo dia, já estaríamos a postos em pontos estratégicos, empunhados de espingardas, para abater pequenos animais que retornassem para comer a ceva. Depois de voltarmos para casa, ficamos boa parte da noite conversando e fazendo planos para o próximo dia.
Passado algumas horas, fomos todos descansar, pois pela manhã queríamos ir até um rio que cruzava a mata que tinha em minha propriedade e tentar pegar alguns peixes. No outro dia, quando me acordei, meus amigos já tinham feito um ótimo café. Então, depois de todos já terem se alimentado, fomos arrumar as tralhas para ir até o rio. E não demorou muito para estarmos andando por uma trilha que se formava pela mata. Quanto mais avançávamos para dentro da mata, mais a mata escura ficava. Foi então que, depois de quase 1 hora, chegamos ao rio. Cada um se ajeitou em um canto e começamos a pescar. Passado alguns minutos, um dos rapazes saiu da mata e nos chamou. Então falou que precisava nos mostrar algo que tinha achado na mata. Então fomos atrás dele. Não vou mentir, eu fiquei assustado quando chegamos no local. Foi então que ele nos mostrou uma calça dobrada sobre uma pedra. E sobre essa calça tinha uma camisa e um par de sapatos bem surrados. Mas o que me deixou muito assustado foi parecer que alguém tinha deixado ali e tinha a intenção de retornar para buscá-las. Também pelo fato dessas roupas estarem dobradas ao lado de uma pequena mina de água que vertia do chão. Essa água formava um pequeno córrego que desembocava no rio que estávamos pescando. Amigos, esse córrego era exatamente igual ao que eu vi nos flashes no momento em que eu estava dirigindo. Eu fiquei tão assustado que falei para todos que deveríamos sair daquele lugar rápido. Também pedi para que ninguém mexesse naquelas roupas, mas quando me dei por conta, um dos rapazes já estava jogando tudo para o meio da mata. Foi nesse momento que um vento muito frio passou por nós. O tempo começou a escurecer muito rápido, devido a uma forte chuva que estava se aproximando do local que estávamos. A mata ficou tão escura que parecia ser 10 horas da noite. Então, quando chegamos no local que estávamos pescando, notamos que nossas coisas estavam todas espalhadas. Parecia que alguma coisa tinha se espojado, rolado naquele lugar, pois a mata que tinha ao redor estava toda amassada. Todos nós ficamos assustados, então tratamos de juntar tudo rapidamente. Mas foi no momento em que estávamos saindo da barranca do rio que a chuva veio muito forte. O vento fazia com que a chuva ficasse tão intensa que não conseguíamos ficar com os olhos abertos para poder refazer o caminho. Foi então que chegamos até um paredão de pedra, e nesse paredão tinha o que parecia ser uma pequena gruta. Depois de nos certificarmos que o lugar era seguro, lá entramos e ficamos até a chuva diminuir um pouco. Como estávamos todos molhados, notamos que tinha alguns galhos secos empilhados dentro daquele lugar, e no chão tinha marcas de restos de carvão. Era certo que alguém já tinha usado aquele lugar para se abrigar, e fizemos o mesmo. Depois de fazer o fogo, ficarmos próximo à fogueira para nos secar, a chuva não diminuía. Os galhos secos que usávamos para manter a fogueira acesa já estavam se acabando, e a tarde já tinha ido embora. Só nos restava enfrentar o caminho que tínhamos pela frente. Então, no momento em que saímos daquela gruta, não somente eu, mas também meus amigos perceberam que algo estava à nossa espreita. Conseguimos ouvir o som de galhos que se quebravam ao nosso redor, e quando o vento mudava sua direção, sentíamos um forte cheiro que parecia cachorro molhado, misturado com um cheiro muito parecido com o cheiro de um animal morto há muitos dias. Como fomos somente pescar, deixamos as armas na casa. Olhávamos para todos os lados e não conseguíamos ver nada. O medo fez com que perdêssemos a direção, e com isso, nos perdemos na mata. Depois de alguns minutos andando, conseguimos chegar ao local onde tínhamos deixado a ceva, para atrair os animais. Tão logo chegamos naquele lugar, não demorou muito para sabermos qual direção deveríamos tomar. Então, no momento em que voltávamos a fazer o caminho, eu ouvi um forte uivo a nossas costas. E quando olhamos para trás, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Por entre as árvores, enxergamos um enorme animal,
que possuía uma pelagem rala em seu corpo, e sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro. Também possuía grandes e largas orelhas. Aquele ser estava nos observando. Estava escondido por trás das árvores, e pela sua altura, aquela coisa estava em pé. Foi então que todos começamos a correr, e aquele ser veio atrás de nós. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando às nossas costas. O medo fez com que cada um corresse em uma direção, e no momento em que eu estava sozinho, me lembrei da visão que eu tive, de estar correndo na mata e uma escuridão vinha atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás, somente continuei correndo, e imaginando que se aquele animal me pegasse, eu iria ser morto pelaquela coisa. Então eu consegui sair da mata e chegar à frente da casa. Meus amigos estavam todos em segurança, estavam parados na porta e já estavam armados. Quando cheguei até eles empunharam as espingardas e miraram na direção em que a criatura estava. Não demorou muito para que aquela fera saísse da mata e viesse em nossa direção. Incrivelmente, aquele ser desviava dos tiros que eram dados em sua direção. E quanto mais se aproximava de nós, com mais raiva aquele ser parecia ficar. Corrimos para dentro da casa, trancamos as portas e ficamos em silêncio. Foi então que aquela coisa se jogou contra a porta da casa, quase colocando-a ao chão. Antes que a fera investisse novamente contra a porta, encostamos alguns sofás e em uma das janelas da sala empurramos uma velha estante. Foi então que eu perguntei aos amigos que ser era aquele, e um deles respondeu a todos que já tinha ouvido muitas histórias sobre aquela criatura, mas jamais imaginaria que aquilo existisse de verdade, pois nunca acreditou em nada que ouviu. Então, todos ouvimos ele falar que o que estava ao redor da casa só poderia ser uma coisa: um maldito lobisomem. No momento em que ele falou isso, podíamos ouvir a criatura que tinha passos pesados andando ao redor da casa e se esfregando pelas paredes de madeira. Muitas janelas da casa tiveram os vidros quebrados. Não vou mentir, o medo tomou conta de mim, de forma que meu corpo não parava de tremer. Se aquele maldito lobisomem conseguisse entrar na casa, não teríamos chance alguma. Por um momento tudo ficou em silêncio. Não se ouvia nenhum tipo de som que fosse feito por algum animal da mata ou inseto. Depois de algumas horas já terem se passado, isso já era próximo às 4 horas da manhã, quando pela última vez ouvimos o barulho daquela coisa. Mas dessa vez, parecia que somente retornou para jogar algumas coisas em frente à porta da casa. O silêncio predominou novamente, até que conseguimos ouvir um uivo. Era o mesmo uivo que ouvimos na mata. Continuamos trancados na casa, até que o primeiro raio de sol entrasse pela janela. Então abrimos a porta bem devagar e notamos que aquele barulho de coisas que foram jogadas na porta eram os equipamentos de pesca. No momento do ataque do lobisomem, corrimos e acabamos deixando tudo para trás. A porta da casa estava com profundas marcas de arranhados. Depois de ver aquilo, fui até onde tinha deixado meu carro e quando voltei, carregamos todas as nossas tralhas, travei portas e janelas da casa. Depois fiquei pensando, por que aquela criatura teve o trabalho de trazer tudo que deixamos para trás até a porta da casa? Seria devido àquelas roupas terem sido jogadas na mata? Amigos, tudo isso aconteceu comigo e meus amigos no ano de 2019, no mês de novembro. Depois disso, retornei à chácara, mas nunca mais fiquei para posar, e também não deixei meus filhos irem para o lado da mata. Cordiais uivos a todos. Boa noite.